Se você tem dúvidas sobre o papel do batismo na Umbanda, esse vídeo é para você. Vamos ouvir o que Pai Paulo de Oxóssi tem a dizer. O batismo em religiões afro-brasileiras como a Umbanda não é apenas um ritual, é uma experiência espiritual profunda. Pai Paulo de Oxóssi explica que é uma forma de se conectar com o divino, purificando a alma e acolhendo o indivíduo na comunidade. É um momento poderoso que simboliza renascimento e proteção. Mas, como umbandista, você precisa batizar seu filho em uma igreja? Pai Paulo diz que o importante é a intenção e a fé, não o local. Seja em um terreiro ou igreja, o que importa é a conexão espiritual e as bênçãos. Então, siga seu coração e a orientação da sua fé. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a bênção de todos, Mucuyu para quem é de Mucuyu, né? Colofé para de Colofé, a bênção para quem é de bênção. E sejam bem-vindos aqui no nosso canal Abratu, canal de informações para vocês, de debates, de bate-papos. E hoje nós vamos falar sobre batismo, um tema bem polêmico, bem delicado. A gente já falou sobre casamento, vamos falar sobre batismo. Já peço para você que se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. É muito importante para nós que você se inscreva no canal, esteja inscrito para receber informações, vídeos diários, né, e poder participar. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, que também é importantíssimo para a gente, e também aperte aí o sininho das notificações para não perder nada que a gente mandar aqui para vocês, tá bom? Canal Abratu, hoje falando sobre batismo. Batismo. Primeiro vamos entender o que é o significado do batismo. Então, o batismo, segundo a doutrina cristã, é a apresentação da criança, do noviço, do pagão a Cristo. Então é a apresentação deste pagão na linguagem cristã a Cristo, né? A doutrina cristã, para que Cristo o reconheça como filho dele, a doutrina cristã o reconheça. Há de falar também que pagão, o termo pagão, o paganismo, não tem nada a ver com a gente, é também uma doutrina cristã, essa história de que se não for batizado é pagão, mas a gente vai usar aqui alguns termos, ok? Então, batismo, é isso. Nós vivemos numa sociedade que o Brasil já foi considerado a maior sociedade católica do mundo, depois de Roma, é claro, depois né? Lá do Vaticano. Enfim. E, como tal, sociedade completamente católica, e depois, com o tempo é que foi surgindo a igreja evangélica, nós somos submetidos no nosso subconsciente de que nós temos que seguir os ritos doutrinários católicos. A maioria do brasileiro hoje ainda parece que está meio que equiparando aí entre católico e evangélico, tem isso na mente. Quando as religiões de matriz africana surgem no Brasil e elas não são ainda consideradas religião, né? Quando os escravos trazem essa religião para o Brasil, ainda trazem e são obrigados, né, a manter um sincretismo com a religião católica, senão os senhores não permitiam eles cultuar a fé deles. Então a gente, principalmente a Umbanda, se aproximou muito do católico, né, da doutrina católica e da doutrina cristã. Então povos que
exercem o culto ao orixá, mesmo assim, batizavam e casavam batizavam as crianças e se casavam também na Igreja Católica. Isso lá no século passado, né? Nossa religião veio avançando, veio crescendo, cresceu-se o culto ao orixá no Brasil, de forma a se enraizar no Brasil e ter um culto próprio, lógico que com toda a influência africana, mas um culto próprio. E candomblé, umbanda, quimbanda e jurema no Brasil são religiões brasileiras. A partir da Constituição de 88, foi estipulado então que o Brasil seria um Estado laico, ou seja, direito ao culto religioso a todas as religiões, e aí então a nossa religião também entra nisso e somos considerados religiões. É interessante dizer que nós mesmos, nós candomblecistas, umbandistas, juremeiros, quibandeiros, nós mesmos precisamos incorporar dentro de si que temos uma religião. Nós precisamos ter isso dentro do coração, na mente e, claro, na sua fé. Nós somos religiosos, nós temos uma religião e a nossa religião é o culto ao antepassado, é o culto ao orixá. Não é cristã, não é cristianismo. Falei no outro vídeo. Pai Paulo, nós não acreditamos em Deus, em Jesus Cristo? Claro que acreditamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior médium que essa terra já viu. Um homem muito avançado à sua época, com dons maravilhosos e que realmente mudou os destinos e os caminhos da humanidade a partir da sua vida e da sua morte. Isso não tem o que se tirar. Mas nós não temos a doutrina cristã como baliza para a nossa vida religiosa. A nossa doutrina é a doutrina do culto aos nossos antepassados. E também cabe aqui depois um outro vídeo para explicar isso. O que é vida após a morte. Então, voltando, como eu digo que nós temos que incorporar essa máxima de que somos religiosos, temos religião e essa religião não é cristã, apesar de a Umbanda ser muito próxima ao cristianismo, nós precisamos entender que todos os ritos religiosos, nossa religião também faz. Nós podemos fazer todos os nossos ritos, todas as nossas doutrinas dentro da nossa religiosidade. Então falei num vídeo anterior que nós podemos casar na Umbanda, nós podemos casar no Candomblé, nós podemos casar sob a doutrina da Jurema, nós podemos casar sob a doutrina da Quimbanda, nós podemos casar sob a doutrina de Ifá, do culto tradicional. Nós não precisamos ir para a igreja católica, evangélica e nenhuma igreja para poder realizar nosso casamento. Tal qual nós também não precisamos ir a igreja nenhuma para realizar o batismo. A nossa religião pratica o batismo. Vamos entender agora como é que é batismo em Umbanda, Candomblé, Jurema e Quimbanda. O Candomblé, o ritual do batismo, para nós é chamado de iniciação. Então, quando você inicia uma pessoa em Candomblé, essa pessoa está iniciada, está apresentada ao seu antepassado. Então, ele não precisa mais do rito do batismo. O batismo foi a sua iniciação. Ok? Então ele está iniciado ao culto ao orixá, ele foi apresentado aos seus antepassados. Este é o batismo em Candomblé, com as suas doutrinas, com os seus ritos, com os seus segredos, com os seus aós também. Como é que é o batismo na Umbanda? A Umbanda, tem várias vertentes de Umbanda, né? Então a Umbanda,
pode ter o seu batismo, ela pode fazer um ritual de batismo. Existem algumas vertentes que têm um ritual do batismo. Mas quando você faz a camarinha, que é o processo iniciático, né? Você passa por um processo iniciático na Umbanda e depois você vai cuidando de sua camarinha, fazendo sua camarinha, seguindo aquilo que o seu padrinho, que a sua madrinha lhe orientar, você também não é, vamos usar a palavrinha do cristianismo, você não é mais pagão. Você foi iniciado, foi batizado na religião de Umbanda, na sua fé. E por isso, agora você segue a sua fé. Pai Paulo, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo. E depois fui iniciado na Umbanda. Como fica isso? Fica que você nasceu numa fé, e vale lembrar que quando a gente, nessa fé que é imposta pela sociedade, primeiro pela sociedade, segundo pelos nossos pais, porque não somos nós que escolhemos ser católicos, evangélicos ou nada. Quando você nasce, dias depois, o seu pai é obrigado pela sociedade a batizar você, porque senão você fica como pagão. E aí ele vai lá e te batiza na igreja. Você não pediu para ser batizado na igreja. Você não disse para seu pai que você ia ser cristão ou não cristão. Mas você foi batizado na igreja. Então você foi batizado, fez primeira comunhão, fez catequese, fez tudo, como eu também fiz. E depois eu deixei a religião cristã e me batizei em outra religião, tal qual se eu for batizar na igreja evangélica. Quando você sai da igreja católica, e muitos acontece, e você vai para a igreja evangélica, você não é batizado novamente? Sim. Você é batizado numa nova fé, numa nova doutrina. Umbanda, Candomblé, Jurema e Quimbanda não é diferente. Você é batizado numa nova fé. Filha de santo, iniciada, em Candomblé raspada, iniciada, catulada, enfim, em Umbanda também, já está há muitos anos em Umbanda, filho nasceu, vou levar a igreja para batizar. Por quê? Não que seja proibido, é claro que não estou proibindo, não estou dizendo que você não pode ir, não, claro que não. Se você quiser ir, levar o seu filho para batizar na igreja católica, axé. Quiser levar o seu filho numa igreja evangélica para batizar, axé. Mas você está sendo incoerente com a sua fé. Porque a minha fé não é cristã. Então como é que eu levo meu filho para batizar na fé cristã? Os mais velhos diziam que quando a criança não é batizada, quando ela é pagã, ela sofre muito espiritualmente falando, né? Passa por muita coisa e às vezes a pessoa fala, a criança só vive doente. Os mais velhos, essa criança é batizada? Não. Então, precisa batizar ela, né? Precisa batizar. Eu diria para você, ela precisa ser iniciada. Seja ela em Umbanda, seja em Candomblé, seja em Jurema, seja em Quimbanda, ela precisa ser iniciada. Tá certo? E aí a gente acaba com isso. Tá bom? Respeitando todas as fés. Como eu disse. Pai Paulo, eu vou batizar meu filho na igreja católica. Axé. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Meu filho vai fazer catequese, meu filho vai fazer primeira comunhão. Ok. Mas você não está obrigando o seu filho a seguir uma doutrina que você mesmo não segue? Se você é um umbandista, candomblessista? Então, meu povo, resumindo aqui, o que eu quero dizer para vocês é: a sua religião realiza todos os ritos que qualquer outra religião realiza. Seu sacerdote, seu pai de santo, sua mãe de santo, seu padrinho, sua madrinha, seu doté, sua toné, estão aptos a realizar qualquer tipo de cerimônia. Casamento, batismo, qualquer tipo de cerimônia. A gente realiza tudo, faz ebó, limpeza, iniciação e tudo. Não é? Então, prestem atenção nisso. Olha, vou pedir para vocês
deixarem aí, comentarem. Então comente, vou deixar para vocês comentarem se vocês acham errado, se não acham errado, o que vocês acham sobre o batismo em nossa religião. Se você vou batizar meu filho na igreja católica, me diga aí o porquê nesses comentários para a gente poder bater um papo, tá bom? E a gente conversa. Além disso, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixa o seu like e aperte o sininho das comunicações, tá bom? Um grande beijo a você, Motumbá a todos vocês, meu Mojuba a todos e até o próximo vídeo.